qualquer um dos dois. Aí, tipo assim. Mais viável é o Toninho. Tá todo mundo é duro. Deixa eu ver aqui quem está faltando. Nilson. Vamos lá. Flávia. Até que vocês voltaram rápido, tá vendo? A gente está pegando um jeito. Mas acho que depende. Boa noite. Boa noite, Aline. Acho que depende da aula, viu, professora? Esse que olha, isso aqui é um parto. É mesmo? É. De terça-feira, o que acontece? Às vezes é o dia, né? É. Ou a pessoa que está operando o sistema. Não posso falar nada. Eu sou muito leiga. Eu também estou apanhando aqui. Não, entendi que demora muito da gente voltar. Às vezes é conexão. Sei lá, eu, mesmo lá na outra faculdade, eu chego num determinado horário, eu já vejo que a minha imagem começa a congelar, eu já aviso, gente, vamos cair, né? E aí toca voltar, né? Mas é normalmente assim, umas 10 horas da noite, 10h15, ele cai, é batata. E aí a gente volta. Terrível. Mas vamos lá. Cadê aqui? Voltamos. Estamos aqui, gente. Vamos lá. Olha só. Essa questão da equipe e de grupo, eu acho importante, porque o que a gente vê, na verdade, é muito grupo, né? Equipe é uma coisa difícil de construir. E cabe ao gestor, na verdade, a grande responsabilidade da construção de uma equipe, de conduzir, de construir e depois de conduzir, é do gestor. Se você tem gestores, né, líderes comprometidos, envolvidos, isso reflete no grupo de pessoas que você está construindo, né, na equipe que você está construindo. Então, o que a gente mais observa aí são grupos. E quando você olha o comportamento do grupo, você vê reflexos do gestor. Aquelas pessoas que administram por conflito, colocando um contra o outro, falando mal de outras pessoas. Então, isso acaba sendo o quê? Incorporado no grupo que ele trabalha. O grupo vai trabalhar daquela forma. Então, é muito difícil, gente, você enxergar uma equipe. Não estou dizendo que é impossível, existem sim, né? Mas é complicado. E outra coisa que é interessante, que eu tenho observado, não sei se vocês vivenciam isso também. Nós estamos vivendo um momento em que é exigido da gente trabalhar, todo mundo trabalha, mas a gente está trabalhando muito mais, com uma pressão danada. Precisamos fazer uso de tecnologias que antes era uma coisa que você brincava, hoje é um seu instrumento de trabalho, né? Isso é interessante. E aí a gente observa pessoas que têm mais habilidade e tal, né? Não, nós vamos ajudar, mas assim, gente querendo ser melhor do que o outro, gente que quer ser legal, mas na verdade não é legal, é só para mostrar que sabe mais. Sabe, a gente vê muito oportunismo em determinadas situações. Eu queria saber se vocês também têm essa sensação. Sim. Eu também tenho essa sensação. As pessoas, elas ficam tentando, assim, mostrar que elas fazem mais, que elas sabem mais, mas muitas vezes não para assim,
para desmerecer os outros, sabe? E isso é Exatamente. muito ruim. Ex- Trabalhar num ambiente assim é muito ruim. Exatamente. Às vezes as pessoas se aproximam nem para te ajudar, mas para saber o que você está fazendo, para usar aquilo contra você, para falar mal. E isso é muito ruim trabalhar num ambiente assim. Isso Não só no ambiente de trabalho, como em outros lugares, né, professor? tudo. Em outros Hoje, lugares, na o que a gente está faculdade. vendo tem muito oportunismo e não oportunidade, né? Então, assim, isso é interessante, gente, porque vocês estão estudando para serem gestores, né? E ser gestor, vocês estão observando que não é uma coisa simples, que é difícil. E uma das coisas mais difíceis que vocês vão enfrentar, vocês vão esbarrar no meio do caminho, é uma habilidade que vocês vão ter que desenvolver. Eu diria que é mais do que uma habilidade, é uma competência, que é saber lidar com pessoas. Pessoas é complicado. Então, montar essa equipe, né, e fazer com que ela esteja, de fato, comprometida não só com os objetivos da empresa, mas também, né, coesa, ajudando os seus colegas a conquistarem as coisas, mas ajudar de fato, né? Não é, olha, eu ajudo e depois falo, não, eu fiz, né? Não foi aquela pessoa que fez, aquela pessoa não faz isso, não sabe aquilo. Isso não é ajudar, né? Então, quem vai construir isso são vocês. Então, vejo a responsabilidade como gestores, que olha, dinheiro você enfrenta, problemas financeiros, infraestrutura, tudo você acaba dando um jeito. Mas lidar com pessoas, eu acho que é o grande desafio do gestor. Eu acho, né? Eu acho que talvez seja um instrumento mais difícil de trabalhar. Professora, Oi, pode falar. uma outra característica também, pelo menos eu percebo na instituição que a gente trabalha, é que muitas vezes também não são dadas. A pessoa é colocada num cargo, mas ela não tem autonomia. Então, te dão uma responsabilidade e colocam pessoas para trabalhar com você. Muitas vezes a pessoa que colocam para você já quer te derrubar. Então, os objetivos alcançados mesmo. 59 anos. 59. Eu ainda enfrento isso até hoje. Então, fica muito... Com bom humor, porque, olha, eu falei, eu já estou fazendo hora extra, eu já estou no mundo fazendo hora extra. Então, para mim é lucro. Então, eu fico despreocupada, porque quer tirar, tira. Exatamente. Então é difícil também. Só te dá, mas não te dá autonomia. Tudo tem que... Se você é muito complicado. Vai colocar alguém no lugar, tem que passar por outra pessoa que não é a sua avaliação, não está dentro do seu perfil, dentro do que você quer para o seu serviço, pro seu... Então, eu vejo um pouquinho disso também no hospital. E aí é complicado, como é que você constrói uma equipe? Porque, às vezes, o que acontece? Às vezes, parte da equipe você ganha quando você entra. Aí você ainda pode ter pessoas que a instituição, né, que a empresa, enfim, sutilmente, né, oferece para você. Né? Então, você alinhar esse grupo, né, tão heterogêneo e fazer com que eles, né, comunguem aí de algumas ideias, isso é difícil. E trabalhar, então, com pessoas que querem puxar o tapete da gente é mais complicado ainda. Né? Isso aí requer um jogo de cintura extraordinário. Aquilo que eu falei, eu penso assim, que está faltando dinheiro, a gente dá um jeito. Falta de infraestrutura, também a gente dá um jeito, né? A gente se vira. Mas lidar com pessoas, eu acho que é o grande desafio. Eu acho. Acho bem complicado. E a gente tem que entender que agora esse pós-Covid, ele vai trazer transformações, isso é uma coisa que eu venho falando há muito tempo, transformações
no mundo empresarial, porque é óbvio que eles perceberam que manter uma parte da equipe trabalhando em casa é lucrativo para a empresa, ainda mais se a pessoa continua dando o mesmo resultado, né? As despesas são muito menores. Então, eu vejo aí uma mudança interessante. E aí vai ser um outro desafio para o gestor, né? Que é administrar essas pessoas virtualmente, né? Então, aí isso vai requerer softwares aí mais sofisticados, né? Que monitorem o desenvolvimento, o desempenho dessas pessoas, enfim. Eu acho que isso aí vai ser um outro desafio, né? Então, não é só lidar com as pessoas presencialmente. Eu vejo uma mudança nesse sentido de os gestores também terem que lidar e administrar pessoas virtualmente, né? Eu acho isso bem interessante. Professora, Pode falar. só mais uma colocaçãozinha Claro, à também. vontade. E o outro lado também é verdadeiro, porque às vezes a pessoa não é nem questão de querer derrubar. A pessoa também que é colocada para trabalhar com alguém que está num cargo superior, muitas vezes sabe mais do que aquele que vai coordenar alguma coisa. Sim. Então, ela está desanimando também, né, porque muitas vezes a oportunidade é dada para pessoas que muitas vezes também não têm competência, sei lá, não está adequada para aquele tipo de cargo, e tem gente que aí vai para o grupo, né, que aí não vai se formar uma equipe, vai se formar um grupo realmente, né, e às vezes a pessoa que vai poderia estar no lugar e fica muito difícil trabalhar, lidar com isso também. Eu entendo essas coisas porque eu já vivenciei essas situações, isso não é fácil. Você tem hoje um grupo aí também de jovens. Na minha época, estudar era, né, quer dizer, eu ainda acho, né, até hoje, que, infelizmente, estudar ainda é um privilégio, né? Não é todo mundo que consegue ir para uma faculdade. Eu vi nos meus cursos muitas pessoas que tiveram até que desistir por conta de perderem, né, os seus empregos, enfim. Então, é complicado estudar nesse país. Mas a gente percebe também que muitas pessoas que já estão há muito tempo no mercado de trabalho, de alguma forma também acabaram se acomodando, né? E aí, quando chega uma pessoa jovem, não estou dizendo que são todas, mas chega cheio de gás, às vezes vem com um nível de formação melhor, até tem formação que às vezes o seu chefe não tem, vem com ideias diferentes, né, com possibilidades diferentes, e aí o que acontece? Se você também não tem um olhar para essa pessoa, não desenvolve essa pessoa, não dá oportunidade para essa pessoa, vai chegar um determinado momento que ela vai ficar desmotivada, dependendo das circunstâncias, ela continua, porque o salário às vezes é legal, as condições, né, os benefícios são dados, valem a pena, e continua lá, e aí fica aquela pessoa rançosa, né, fica ali para o resto da vida. Isso é complicado. Existe, a gente tem que saber lidar com isso também. Por isso que eu continuo afirmando que a parte mais dolorosa, né, de se lidar dentro de uma empresa, né, como gestor, é lidar com as pessoas, né? Eu acho que é muito mais desafiador. E aí eu chamo a atenção, né, para vocês, futuros gestores, de tentarem construir equipes e não grupos de trabalho, porque equipe é outra coisa, né? Então, eu vejo, às vezes, em hospitais, eu vejo, às vezes, afinidade, né? Ajuda de 2, 3, o resto é cada um fazendo a sua parte. E aí entra questões, eu não vou com a cara, eu não gosto. Professora. Questões pessoais, o lado profissional acaba sendo menos importante. Pode falar, Elias. Eu tenho uma pergunta referente a essa parte de grupo e equipe. Não sei se você pode... Claro. A informação que eu queria ter é o seguinte: dentro de um grupo, pode ser que em determinadas ações ele vire uma equipe e vice-versa? Pode, dependendo de como o gestor conduz, né? Tudo depende de como o gestor conduz, né?
esse grupo de pessoas. Um grupo pode ser transformado numa equipe, claro que sim. Como eu posso ter uma equipe que, num dado momento, pode se sentir desmotivada, desestimulada, e acaba cada um cuidando da sua parte. Então, é possível, sim, que isso aconteça. Agora, cabe ao gestor, o gestor é o maestro, né, dessa grande orquestra. Então, dependendo de como ele lida com esse grupo, né, então ele pode, às vezes, perder talentos aí no meio do caminho, né, às vezes talentos que eram importantes, que consolidavam aquela equipe. Então, pode acontecer uma série de coisas e você ter essas transformações, sim. Tá? Às vezes a empresa também pode ter uma mudança de cultura, se tornar mais competitiva, e aí as pessoas acabam, cada um correndo atrás do seu, e não pensando no todo. Né? Então, pode acontecer sim, Elias. Tranquilo? Beleza, tranquilo. Obrigado. E não. Uma outra vantagem, então, da acreditação é um instrumento, né, muito útil no gerenciamento, pode propiciar um ambiente de trabalho mais seguro, não é que vai ficar mais seguro, ele pode propiciar um ambiente de trabalho muito mais seguro, eficiência dos processos gerenciais, isso aqui é outro elemento importante, né? Porque uma das coisas que é importante em certificações é conquistar essa eficiência no processo. Aí eu vou perguntar para vocês, que eu já falei sobre isso, né? O que é eficiência? Professora, Pode falar. antes de concluir isso que a senhora está perguntando da eficiência, eu vou voltar só um pouquinho atrás, só um pouquinho, tá? Claro, à vontade. Isso que a senhora explicou, referente à equipe e o grupo, de desmotivar o colega, de às vezes não aceitar que o colega sabe mais porque ele é superior, por ele ser aquele famoso QI, isso daí também pode gerar um desconforto para a empresa, porque dependendo do funcionário pode criar uma depressão, afastar o mesmo do trabalho, por causa que ele não está sendo reconhecido, ele se sentir deprimido, entendeu? Também pode existir isso, né, professor? Pode. O problema é assim, gente. A gente vive num mercado que a coisa funciona mais ou menos assim. Todo mundo precisa trabalhar, né? Todos nós precisamos trabalhar. Ninguém trabalha por hobby. Eu, pelo menos, não trabalho por hobby. Né? Às vezes, nós acabamos nos sujeitando a determinadas situações por conta do quê? Da necessidade. Mas se você depois consegue ter a oportunidade de sair daquele lugar e vivenciar uma outra experiência numa organização, acho que tem que sair, né? Porque você ficar num lugar, não, mas eu tenho estabilidade, né? O quanto que vai te custar essa estabilidade, né? Tudo bem, a minha saúde mental vale a pena, né? Esse sacrifício. Tem pessoas que não sabem lidar muito bem com determinadas situações, né? Isso é natural, é do ser humano. Tem pessoas que lidam melhor, não estou nem aí, faço a minha parte, dane-se o resto. E tem outras pessoas que acabam, né, de alguma forma, sendo afetadas pelo ambiente, pelas condições de trabalho. Então, aí cabe também ao funcionário decidir o que ele quer. Claro que se ele está numa situação vulnerável, que ele precisa do trabalho, ele não tem outra oportunidade, ele tem que se adaptar a isso. Agora, se ele tiver condições, ele tem que sair fora, né? Porque já vi muitas pessoas ficarem doentes por conta de condições de trabalho que são, às vezes, inaceitáveis, né? Isso por conta de manter o trabalho. Só que depois aí vai ficar doente, né? E aí a conta do psicanalista sai mais cara. Então, isso daí aí também não é responsabilidade só do gestor, né? O funcionário também tem, as pessoas também têm que se colocar, olha, não está bom, né? Está difícil de conviver com isso, então tem que procurar outras possibilidades, né? Não é depois só ficar reclamando, porque as pessoas também criaram, né? Existe um hábito, né? Parece que virou um hábito muita gente reclamar. Faz parte do dia dela reclamar, se ela não reclamar, ela morre,
né? Então, tem pessoas que às vezes também reclamam de tudo e de todos. E muitas vezes não tem nenhum fundamento, né? Ou, às vezes, pouco fundamento com relação a essas reclamações. Então, a gente tem que pensar nisso também, porque tem pessoas que têm o hábito de reclamar, nada tá bom, né? Nada tá bom. E já vou avisando, não tem empresa ideal, não existe. Isabel, Pode falar, a Flávia. reclamação às vezes é um conforto para a pessoa, porque ela reclamar faz parte do dia a dia dela. Então, isso pode trazer até um conforto para ela. Ela pode trazer conforto, mas ela pode gerar conflito dentro da empresa. Ah, sim, com certeza. Com certeza. Ela se sente, nossa, desabafei, né? Mas ela pode ficar gerando conflitos dentro da organização. Aí precisa ver o que vale a pena, né? Deixar o funcionário confortável e você criar conflitos dentro de um setor, dentro de uma área da empresa, né? E eu, particularmente, não gosto de gente que reclama o tempo inteiro, né? Que nada tá bom. Então, se nada tá bom, e por que você continua aqui, né? Eu não consigo entender essas coisas, né? Para mim não faz muito sentido. Se alguma coisa não está boa, eu vou lá, falo com quem de direito, olha, temos que melhorar isso ou aquilo, isso não acontece. Você ficar ali 10 anos, 5 anos, 10 anos, no mesmo lugar, reclamando da mesma coisa, isso é doente, isso é uma doença. Aí eu nem vejo É mais como verdade. conforto, eu já vejo isso como isso aí já é patológico. Ou não, Flávia, você que é da área. Olha, é bem complicado tudo isso, viu? Não é fácil, não. Eu acho assim, lá o que eles diferenciam muito da patologia e do conforto é uma coisa assim, a pessoa precisa colocar aquilo que ela está sentindo naquele momento para fora, entendeu? Ei, E aí, essa reclamação ela pode ser persistente, ela pode ser diária, porque a pessoa se sente bem fazendo isso. olha, então vocês são muito legais no hospital, porque se isso no mundo corporativo, essa pessoa está na rua. É, Eu, pelo menos, infelizmente, é assim que lá acontece. Acontece isso. olha, reclama que faz bem. Isso é interessante, olha, isso é interessante. Quando eu estiver falando de gestão de mudança na minha aula, semana que vem, na outra turma, não vou citar, evidentemente, mas eu vou colocar uma situação que é curioso, né? Que é interessante a pessoa se manifestar, ok, né? Mas se isso é recorrente, aí já estamos no estado aí meio de patológico, já é alguma doença, né? E a gente tem que ver as consequências desse desabafar, né? Então, professora, Tem tá que só. medir isso. Pode falar, Denilson. Então, é assim, quando a pessoa reclama demais, às vezes a pessoa vem até com uma ideia boa, mas você não vai nem ouvi-la, que só reclama. Não pode fazer parte. Se você reclamar, eu acho que assim, uma coisa que é eventual, você não está satisfeito com alguma coisa, eu acho que é natural, né? Eu faço isso, todo mundo faz isso. Agora, o tempo inteiro, quer dizer, nunca nada está bom, ninguém presta, só eu trabalho, só eu sei, os outros não sabem nada. Isso aí eu acho problemático. Aí eu acho problemático. Não é o tipo de pessoa que eu gostaria de ter na minha equipe, porque isso é o tipo de coisa que pode acabar contaminando, né? E aí você passa a ter um ambiente um ambiente pesado, né? Um ambiente que as coisas não fluem, né? Eu tenho uma visão um pouco diferente disso. Então, vamos lá. Professora, Pode falar. oi, é o Silvio, tudo bem? Oi, tudo e você, Silvio? Tá bom, deixa eu falar, eu concordo com a senhora, viu, professora? Acho que assim, ó, tem muitos funcionários, muitos colaboradores que reclamam da organização, reclamam do serviço, reclamam de tudo, né? Aí, que nem a senhora mesmo citou. Então, se a organização não está boa, saia, vai procurar o que é melhor, né? Aí dentro do hospital aconteceu muito isso. E quando nós tivemos um período aí de transferência de funcionários, ninguém queria sair. Ah, então você tem a opção de ir embora. O hospital está mandando embora. Ninguém queria sair também. É meio estranho, né?
Mas eu estou falando para a Flávia não acredita, é uma patologia, isso é doença. Eu pego o horário, quando eu vou trabalhar, estou com saudades. Quando eu pego lá o meu metrô, meu busão, sempre eu estou no horário, no sentido inverso, as pessoas estão voltando do trabalho, especialmente à noite. Na hora que eu vou, as pessoas estão voltando do trabalho. E aí é impressionante, porque mesmo eu estando lendo meu livrinho lá quietinha, não dá para não prestar atenção. Eu só vejo as pessoas reclamando. E assim, sempre. E sabe o que é curioso nas reclamações? É que ninguém presta, ninguém trabalha, nada tá bom. Só eu trabalho, só eu faço, só eu aconteço. Então você é uma coisa aí meio de ego, não sei, acho que Freud explica isso. Né? Porque é interessante, porque só você é bom, só você é demais, e aí você coloca uma situação como essa, olha, estamos demitindo ou estamos transferindo, as pessoas não querem mudar. Então, né? Aí eu vejo isso como uma patologia, né? Uma pessoa que precisa de uma atenção especial aí, porque isso não é normal. Eu não acho normal, né? Não, eu concordo com você também, Isabel. Eu acho que também não é normal, mas eu posso falar não sei, o que acontece muito no hospital, e isso é recorrente. As pessoas reclamam muito, nada tá bom, é como o Silvio falou, nada tá bom, tudo é um problema, mas na hora que você dá a opção para a pessoa, olha, então você não tá bom, você pode ser transferido, aí a pessoa não quer. Que é a zona de conforto. Aquilo ali Porque, na verdade, professora, desculpa, pode falar. Aí tentando acrescentar, mas é porque, na verdade, às vezes o sistema cultural é que está fazendo, passando esse desconforto para a pessoa reclamar. E, de repente, o que a pessoa quer mudar é o sistema, a cultura do organizacional, e não mudar de setor. Porque isso não vai fazer a coisa mudar, entende? Concordo então, de com repente, você também, eu acho que é legal Rafael. ouvir. Eu acho que é legal ouvir a pessoa que está reclamando. Obviamente, se a pessoa reclama excessivamente, alguma coisa tem errado, mas uma reclamação é sempre bem-vinda, porque afinal a gente precisa sempre estar sendo, desculpa o gerundismo, mas estar sendo incomodado para poder alguma coisa mudar, né? Eu concordo com Rafael. Pode falar. Oi, Rafael. Então, que geralmente é que nós passamos, não sei se você lembra, né? Acho que não sei se no seu setor aconteceu isso, né? No hospital, eles transferiram muitos funcionários para a SPDM, do CNPJ. O hospital estava encaminhando para outro serviço, não era de setor, né? E essas pessoas, ninguém queria sair do Hospital São Paulo. Ninguém, cara. Entendeu? Nós estamos encaminhando lá para a SPDM da... É o que, Silvio? Unidade, entendeu? As pessoas não. Por quê? Porque queria ficar no Hospital São Paulo por conta dessa área de conforto mesmo, de reclamar e ficar por isso mesmo. Que nem a Isabel falou, em outras organizações, em outro setor, até da SPDM, reclamou, cara, é rua. Não é assim, reclamou, mas assim, essa recorrência, quer dizer, aquela pessoa que só reclama, que nada tá bom. Aí eu acho complicado, pode falar. Eu acho que, primeiro, né, para ficar claro o meu pensamento, devemos distinguir reclamação de apontamento de algo, de um processo que no julgamento do reclamante, entre aspas, não está de acordo. Perfeito. Então, o primeiro filtro que nós devemos ter é esse. O indivíduo está reclamando que o ar está poluído. Meu irmão, um abraço. Mas ele está apontando algo que está interferindo no trabalho. Nesse momento, como gestor, é ouvi-lo e, se esse apontamento realmente é pertinente, existe um fluxo que não fecha, né? Existe ausência de um procedimento padrão e cada um está fazendo a sua maneira, vamos utilizar
essa opinião para melhorar o processo. Agora, se convence o indivíduo, se faz reuniões, e olha, esse procedimento é estabelecido e é esse que tem que ser seguido. Aí sim, se ele continua discordando, a porta da rua como é que é? É a serventia da casa. É serventia da casa. Eu acompanhei vários colegas na engenharia que foram transferidos do Hospital São Paulo, que é um hospital privado, para a SPDE, que é outra instituição privada. E alguns eram pessoas que se queixavam, mas elas não se queixavam do hospital, se queixavam de alguns procedimentos que, no julgamento delas, deveria ser corrigido, e o que faltou, ao meu ver, que funcionaria, é ouvir, perceber se o apontamento tem direcionamento para um procedimento ou para um fluxo, convencê-lo de que essa é a forma de trabalhar, por exemplo, porque está defendida, está protegida por uma certificação, ou que isso não será alterado por outra razão, e aí dá a sequência, repetindo. O que você acha, Isabel? Eu concordo plenamente, porque tem uma coisa também que o Rafael colocou, e que aí eu trago, que é importante trazer para essa discussão, que muitas ações vão acontecer dentro de uma empresa por conta da cultura dela. Então, muitas coisas não acontecem por conta da cultura da organização. Tá? Como até a Simone colocou, a questão de autonomia. Às vezes faz parte da cultura da organização não dar a autonomia que o cargo exige. Então, de alguma forma, não é que ela é cerceada, mas de alguma forma há um certo controle. Olha, até aqui você pode ir, daqui para frente você não pode mais. Então, existem algumas coisas que são também culturais, né? Então, isso é um aspecto também que a gente precisa levar em consideração nessa análise. E outra que colocou o Patrick também é outra coisa importante, porque, assim, quando você entra numa empresa, dependendo, especialmente da área que você trabalha, olha, aqui funciona desta forma. Então, aqui, esses são os procedimentos, ainda mais se eu estou numa empresa certificada, né? Então, nós temos essas normas, nós temos esses procedimentos, trabalhamos desta forma. Você pode não concordar, então eu posso até levar para o meu gestor, falar, olha, poderíamos fazer dessa ou daquela maneira, né? E aí ele pode, como o Patrick colocou, olha, infelizmente, né, nós trabalhamos dessa forma, não tem como dar, isso é norma da empresa, né? Não tem como dar. Aí cabe a você, ou eu me adapto, né, a essa forma de trabalhar, ou eu estou fora, não adianta eu ficar lá reclamando, né? Reclamar não vai mudar nada. Eu gosto sempre de dar um exemplo, todo o começo de ano nós temos uma reunião na instituição que eu trabalho, todo começo do ano tem, né? Então, está todo mundo lá, enfim, reitoria, enfim. E aí são comunicadas uma série de medidas que serão tomadas aí ao longo do semestre, do ano. Então, nós estamos sendo comunicados. E aí tem colegas que falam, pô, mas eu não concordo. Eu falei, mas você não tem que concordar. Porque se a sua opinião fosse importante, fosse tão importante assim a nossa opinião, na hora que eles estavam no processo de decisão, eu teria sido chamada para ser ouvida, né? Então, há uma diferença muito grande. Às vezes, nós somos comunicados. E aí, quando a gente está sendo comunicado, nem sempre há a possibilidade de se mudar algumas coisas. Então, cabe a nós nos adaptarmos, né, a essas normas, esses procedimentos que estão sendo adotados, ou eu caio fora. Porque ficar reclamando, eu acho isso... primeiro que eu não acho profissional, né? Você ficar, e pior que você não reclama com quem de direito, você fica reclamando, né? Com os outros, né? Uma fofoca, às vezes até faz reclamações com pessoas de outros setores que às vezes não tem absolutamente nada a ver. Isso acaba tomando um vulto enorme e cria um clima ruim para o departamento, para a área que você trabalha e com os colegas que você trabalha. Então, acho que tomar cuidado com isso, né? Eu acho
Tem muitas pessoas que reclamam demais, quando às vezes você vai ver essas reclamações, muitas vezes não têm o menor fundamento, não tem embasamento nenhum. Outras podem existir, então cabe aí o gestor, aí tem que fazer parte da cultura, né? O gestor sentar com os seus colaboradores, conversar, e isso eu acho legal. Então, para que servem essas reuniões que são feitas eventualmente, né, quinzenalmente, mensalmente? É justamente para parar essas arestas. Então, ali é o momento de você se colocar, de trazer subsídios, né, que vão fundamentar aquilo que você está questionando, porque muitas vezes as pessoas reclamam por reclamar, não tem nenhum subsídio, não tem nenhum embasamento, né, aquelas colocações. Então, tudo que você for reclamar, né, traga embasamento, traga subsídios para sustentar aquilo que você está propondo em termos de mudança. Então, muitas vezes você não é ouvido, porque às vezes a maneira como você coloca, como você se posiciona, ela é inadequada. Então, aí é uma série de coisas que precisam ser pensadas, né, com relação a essa questão da reclamação. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, professora. Obrigada. Beleza, imagina. Então, olha, a questão da eficiência, eu perguntei para vocês, né? O que vocês entendem por eficiência dos processos? O que é eficiência? Resumindo, bem resumido, alta qualidade e baixo custo. Perfeito. Tá? Eu tenho que dar resultado com o menor custo possível. Isso, gente, é palavra de ordem, né? Em qualquer empresa. Tá? Não precisa ser hospital. Qualquer empresa. Eu tenho que dar resultado com o menor custo. Né? Então, não é dar resultado a qualquer preço. Né? Isso no passado até funcionava, hoje não mais. Né? É importante não haver desperdícios, é importante o controle daquilo que se usa, né? De insumos, de matéria-prima, porque isso tem um impacto enorme no custo do produto ou do serviço que está sendo prestado. Né? E vejam, no passado, todos os aumentos que nós tínhamos aí nessa cadeia produtiva, seja de serviço, de produto, tudo era repassado para o consumidor final. Hoje não dá mais. Né? Por isso que eu preciso estar constantemente, né, negociando os meus insumos, né, as minhas matérias-primas, tentando ver o melhor preço, as melhores condições de pagamento, enfim, uma série de coisas eu preciso estar avaliando para que eu possa dar o mesmo resultado, ou até mais, gastando menos. Isso é um desafio também para o gestor. Né? Por isso ele precisa estar antenado em tudo que acontece, especialmente na área em que ele atua, ver de que maneira ele pode trabalhar, onde ele pode cortar despesas, como é que ele otimiza, né, os recursos que ele tem, né, gastando aí o que é necessário, não gastando mais do que necessário para produzir resultado. Isso é fundamental. Né? Uma outra coisa, todo mundo ficou clara a questão da eficiência? Tranquilo? Professora? Sim. Uma coisa que ficou na minha cabeça na última disciplina do professor Reinaldo, que ele até passou em aula isso, eficiência e eficácia. Eficiência é fazer certas coisas, e eficácia é fazer as coisas certas. Uma coisa que no começo bem me confundiu um pouco, mas é bacana isso. Você tem que fazer a coisa certa, né? Todo mundo tem que fazer a coisa certa, né? Eu sou uma crítica a essas definições de eficiência e eficácia. Não é fazer bem feita, fazer a coisa certa. Sim. Todo mundo tem que fazer a coisa certa. Né? Sim. Na eficácia, né, você tem que produzir resultado, você tem que dar resultado. Né? Na eficiência, eu também tenho que dar resultado, mas eu tenho que considerar o elemento custo. Tá? Na verdade, eficiência e eficácia, elas se complementam. Né? Elas se complementam, elas têm que trabalhar juntas. Então, tem que ter uma empresa eficiente e eficaz, né? Dando resultados, atingindo os resultados que foram propostos, né? Atingindo os objetivos organizacionais, mas eu também tenho que levar em consideração o elemento custo.
Eu não posso dar resultado a qualquer preço. Tá? Num dado momento, até posso fazer isso, dependendo das circunstâncias, do cenário que eu estou vivendo. Mas no dia a dia,